Quantos de nós ficámos frustrados quando achávamos que os nossos alunos possuíam determinada informação, mas reparámos que, no momento certo, quando precisavam de mobilizá-la, não conseguiam ou faziam um grande esforço para recordá-la? É precisamente nesse esforço de recordar a informação que centraremos a nossa apresentação. Possivelmente está a pensar que já faz isso. Faz perguntas aos alunos no início da aula, todos os dias começa com uma questão-aula, fornece fichas, testes rápidos, etc. E se o faz, está bem encaminhado. O que propomos será apenas passar da utilização desta prática como dispositivo de avaliação para uma estratégia de aprendizagem. Aquilo que vamos partilhar hoje são atividades para realizar no início e no fim da aula, em que o aluno é incentivado a treinar a prática de lembrar. Fique desse lado. Em primeiro lugar, esta atividade é dirigida a todos os alunos. Esta proposta deve envolver todos os alunos e não apenas aqueles que habitualmente participam. Em segundo lugar, a prática de lembrar é uma estratégia de aprendizagem e não de avaliação. No fim da tarefa, o professor deve dar feedback ao aluno. No início da aula, depois de os alunos se sentarem, entregue-lhes pequenos pedaços de papel, os bilhetes de entrada, com perguntas ou indicações sobre conhecimentos aprendidos nas aulas anteriores. A instrução poderá ser apenas uma linha escrita do género: escreve tudo de que te lembras da aula anterior. O professor atribui um tempo limite para a atividade. Normalmente 10 minutos serão suficientes para o aluno usar esta técnica. Os alunos não podem consultar qualquer tipo de informação: o caderno, o manual digital. Durante o período de tempo em que o aluno cumpre a atividade, o professor pode circular pela sala para perceber o grau de facilidade ou dificuldade com que cumprem a tarefa. O professor deve garantir que todos os alunos estão envolvidos. Assegurada a participação de todos na atividade, o professor poderá selecionar um conjunto de alunos que se caracterizou por apresentar desempenhos bastante diferentes. Terminada a tarefa, o professor deve solicitar aos alunos selecionados a leitura dos seus desempenhos. Os alunos que apresentarem um bom desempenho normalmente escrevem mais de 50 palavras. Devem ser questionados sobre a técnica que utilizaram para cumprir a tarefa com sucesso. Fornecer feedback é essencial para que a prática de lembrar seja efetiva. O feedback pode conter informações sobre o modo como o aluno se predispõe para aprender na sala de aula, ou apresentar algumas sugestões quanto à forma e conteúdo do seu texto. Pretende-se, com a prática de lembrar, ajudar o aluno. O feedback positivo orientador substituirá a classificação por percentagem, pontos ou estrelas. Todos sabemos que os hábitos de estudo dos alunos continuam a concentrar-se nas vésperas do teste. Habitualmente, na sala de aula em dia de teste, verificamos que a estratégia de estudar tudo num único momento não se traduz numa maior quantidade de informação retida. A estratégia que agora propomos consiste em dividir o tempo dedicado ao estudo em múltiplos momentos e em diferentes aulas. Esta abordagem pretende que o aluno se lembre, em momentos diferentes, de informações, de conteúdos lecionados anteriormente. Mas como praticar esta abordagem distribuída no tempo? A ideia é revisitar o tema com alguma frequência, uma vez que sabemos que assunto dado não significa assunto memorizado ou compreendido. E como é que nós, professores, podemos promover estas oportunidades na sala de aula? Com bolsas plásticas, coloridas e transparentes no formato A6. Podem ter a cor associada a determinado domínio no manual. Fixamo-las num lugar bem visível na sala de aula. Procuramos folhas de papel da mesma cor, onde o aluno fará uma boa pergunta e a respectiva resposta sobre um tema
com uma condição: a resposta não pode ser dada com as palavras sim ou não. No início da aula ou noutro momento, o aluno pode dirigir-se à bolsa e deixar a sua pergunta-resposta. O professor, se assim o entender, poderá fazer o controle da qualidade da questão. O número de perguntas aumentará proporcionalmente ao número de lições. Na posse de um conjunto substancial de perguntas, o professor pode iniciar ou parar a aula para implementar a prática de lembrar. O professor ou um dos alunos retira uma pergunta da bolsa, coloca à turma e aguarda que respondam oralmente ou por escrito. Este tipo de prática implica que os alunos revisitem as informações aprendidas anteriormente. A utilização desta prática tem vantagens significativas porque não altera a sequência tradicional da aula, permitindo criar oportunidades para lembrar temas em vários momentos. A prática de lembrar ajuda o aluno a relembrar e, com isso, a compreender melhor um assunto. Por esta altura, deve estar a pensar nos anos 90 e numas lojas que ofereciam, a preços reduzidos, uma enorme variedade de produtos acessíveis aos bolsos dos avós e das crianças. As famosas lojas dos 300. Pois é, mas tudo tem um fim. O que nós temos para oferecer não é uma grande variedade de produtos a baixo preço, mas um único produto, o resumo, a um preço fixo, 2 euros. Propomos esta atividade porque a técnica do resumo mobiliza duas capacidades muito importantes, a compreensão e a síntese da informação. Apetrechados com estas capacidades, os alunos estão preparados para estudar qualquer conteúdo ou para apresentar qualquer tipo de trabalho solicitado. Mas neste momento deverá estar a pensar: resumo de 2 euros? Que estratégia é esta? Resumir consiste em reduzir a informação ao essencial. O aluno, até chegar aí, tem de prescindir das informações secundárias, das enumerações, das repetições, dos exemplos. A ideia de atribuir um valor monetário ao resumo tem como objetivo garantir, a partir de um gatilho de 2 euros, o envolvimento de todos os alunos, já que é uma atividade aparentemente simples, mas trabalhosa e à qual os alunos não aderem facilmente. Peço aos alunos que escrevam um resumo de 2 euros sobre aquilo que aprenderam na aula anterior ou sobre um conceito ou problema que o professor quer ver relembrado. A designação de resumo de 2 euros está associada ao valor de cada palavra usada. O valor de 10 cêntimos informa-os de que não podem ultrapassar 20 palavras no resumo. A competitividade dos alunos, nestes anos, assegura uma grande adesão a este tipo de proposta. Podemos acrescentar variáveis que possam ir ao encontro dos objetivos que pretendemos para a atividade. Assim, depois de terminada a tarefa, os alunos poderão ser desafiados a resumir utilizando apenas 10 palavras. Se pretendermos envolver os alunos mais resistentes à tarefa, podemos acrescentar uma política de empréstimos, aceitando 10 cêntimos por cada palavra adicionada. Para terminar, podemos lançar um último desafio, premiando o aluno mais poupado na criação do seu resumo. O sucesso é garantido e o envolvimento assegurado numa técnica de escrita que necessita de um prévio trabalho com base nos critérios que devem respeitar a produção deste texto. Está então na hora de agitar os seus consumidores com um produto a baixo preço que todos podem comprar. Vamos lá! A prática de lembrar pode ser realizada com intervalos suficientemente longos para potenciar uma recuperação da informação mais desafiadora. Os intervalos das sessões de trabalho podem ir de 1 a 5 aulas. Verificará que solicitar ao aluno que recorde determinado conteúdo em diferentes dias ajudá-lo-á na memorização e compreensão do tema. Na estratégia que vamos apresentar, em vez de pedirmos no início da aula ao aluno para resumir ou despejar tudo aquilo que sabe sobre determinado conteúdo, sugerimos que responda com uma data, lugar, conceito ou personagem. A pergunta fechada deve ser preparada pelo professor. Munido da pergunta, o professor pode escrevê-la no quadro. Mas como envolver os alunos?
A forma mais simples é utilizar uma cartolina de cor clara e forrá-la com papel autocolante transparente. Uma folha A4 dará para 4 alunos. A partir deste momento, o aluno está munido com um suporte de escrita. É neste suporte que o aluno, com uma caneta de feltro, responderá à pergunta. O professor pode passar por todos os lugares, de forma a avaliar o nível de proficiência da turma. Realizada a correção, o aluno apaga a resposta recorrendo a um lenço de papel ou um pequeno tecido previamente solicitado. E está pronto para responder à próxima pergunta. Os alunos escolherão diversos tipos de resposta. Por exemplo, escolha múltipla, uma entre duas alternativas ou ordenar por datas. É uma atividade simples e que tem um feedback imediato. O professor fica conhecedor do nível da turma quanto ao conhecimento daquele conceito, cronologia ou personagem que pretendeu avaliar. Começaremos com uma pergunta. O que farão numa sala de aula um semáforo e um disco colorido do tamanho do velhinho CD? Aparentemente nada. Mas se ficarem connosco, perceberão a utilidade destes recursos. No início da aula, o professor partilha com os alunos os objetivos da aula através de um simples sumário, por exemplo. Os alunos registam esta informação no caderno. Seguidamente, o professor entrega o semáforo para ligar os alunos à sua aprendizagem, levando a que no final da aula avaliem até que ponto alcançaram o desempenho pretendido. Os alunos assinalam a cor verde se estão confiantes no seu desempenho, a amarelo se cumpriram parcialmente os objetivos pretendidos e a vermelho quando não se sentem seguros dos seus conhecimentos. No final da aula, o professor circula na sala e verifica o nível de conhecimento dos seus alunos. O professor registra o número de semáforos com a cor verde, amarela e vermelha. Um número substancial de verdes garante que a aprendizagem está consolidada. Um número elevado de vermelhos ajudará o professor a planear a próxima sessão. Outra forma dos alunos se autoavaliarem é solicitar atempadamente que façam um disco com o tamanho do velhinho CD, que seja verde de um lado e vermelho do outro. Quando a aula começa, o lado verde estará voltado para cima. À medida que a aula progride, o aluno vai informando o professor sobre a facilidade ou dificuldade que sente nas aprendizagens. O disco tem a vantagem de dar, perante diferentes situações, um feedback imediato. O professor pode lançar uma questão, por exemplo, quem sabe localizar Portugal na Europa? E os alunos, em poucos segundos, empunhando o disco no ar com determinada cor, informam-no sobre o seu grau de proficiência. Num segundo, o professor apercebe-se do nível de conhecimento da turma sobre esta aprendizagem. Estas evidências ajudarão os professores a tomar decisões para a próxima aula, apoiadas pela percepção criada pelo feedback do aluno. Um, dois, três. Todos conhecemos o jogo de seleção pedra, papel ou tesoura. Já todos assistimos, nas salas de aula, aos grupos definidos pelo professor a selecionarem a partir do jogo pedra, papel ou tesoura as várias tarefas para cada um dos elementos. A ideia de adaptarmos este jogo aos últimos minutos da aula está associada à sua aparente simplicidade. No entanto, não pretendemos com este jogo que os alunos se defrontem tentando adivinhar a mão do adversário. Cada um dos elementos deste jogo tem uma determinada simbologia. O papel vence a pedra porque pode embrulhá-la. A tesoura derrota o papel porque pode cortá-lo em pedaços. E a pedra, por sua vez, vence a tesoura porque pode parti-la. Inspirado nesta informação, sugerimos que o aluno no final da aula desenhe os 3 elementos no seu caderno diário e responda às seguintes propostas. A. Pedra. Ideia, conceito, conhecimento, explicação que o aluno não percebeu. B. Papel. Ideia, conceito, conhecimento que está consolidado.
C. Tesoura, ideia, conceito, conhecimento que o aluno é capaz de apresentar à turma durante 30 segundos. A partir de um referente, deve ter ritmo, não pode haver hesitações, deve compreender-se o tema, a informação não deve ser lida em qualquer suporte. O professor deve registrar as informações prestadas pelos alunos. Na posse destes dados, o professor consegue identificar os pontos fortes e fracos da turma e agir na aula seguinte em conformidade. Experimente adaptar este jogo de regras simples a uma prática de avaliação formativa, conseguindo, em poucos minutos, a informação sobre o desenvolvimento das aprendizagens. Quando apresentamos esta proposta à turma, devemos saber qual é o conhecimento dos alunos sobre esta técnica de escrita. É importante que o aluno, desde o início da aula, tenha conhecimento do seu objetivo e daquilo que o professor pretende no final desta. Além dos aspectos formais que devem ser respeitados na elaboração da carta, o aluno deve ser sensibilizado para os cuidados com a linguagem utilizada, as formas de tratamento para com o professor, a preocupação com a não utilização de anacronismos, de forma a garantir a maior credibilidade possível. Esta perspectiva de escrever no final da aula uma carta ao professor sobre o que aprendeu é uma forma de o aluno organizar o conhecimento adquirido. Durante a aula, os alunos devem ser estimulados a refletirem sobre o conteúdo de fotografias ou imagens e a interrogarem o professor sobre o contexto histórico que observam. Esta estratégia ajudará o aluno a explicitar ao professor aquilo que aprendeu, mas pode ter a função de pôr o aluno no contexto histórico transmitido na aula. O professor pode sugerir que o aluno tenha assistido a um sermão de Jesus Cristo, pode vestir o aluno de legionário, de ferreiro de Dom Afonso Henriques. E todas estas peles que o aluno pode vestir ajudam-no, através da escrita de uma carta, a tornar visível para o professor os conhecimentos que adquiriu. Após o conhecimento da atividade, o aluno é estimulado a escrever uma carta explicando ao professor ou a um amigo o que aprendeu, descrevendo as suas emoções quando ouviu Jesus ou confessar o seu cansaço nas marchas intermináveis dos legionários. Esta atividade pode ser realizada no final de um subdomínio. Os alunos trabalham em pequenos grupos e devem escrever um conceito, palavra ou apontamento para cada letra do alfabeto. Por exemplo, se o tema for a Revolução de 1383-85, a letra A pode ser Avis, a B, Beatriz, C, Castela, D, Dinastia, a letra E e por aí em diante. Depois de terminada, a listagem deve ser colocada em sítio visível e acessível para todos. Obrigado por ter estado desse lado. Esperamos que tenha gostado destas estratégias diferenciadoras e de simples utilização e que pondere pô-las em prática. A equipa Conta-me apresenta-lhe propostas para dinamizar as suas aulas de forma criativa e motivadora.